Mais um bate-papo hoje sobre o Novembro Azul. Lembrando que o câncer de próstata é um dos cânceres que mais afeta os homens. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Bruneto, que é cirurgião, urologista, né, doutor? Dá para dizer que é o tipo de câncer que mais afeta os homens? O câncer de próstata é o câncer que mais afeta os homens depois do câncer de pele não melanoma, que são cânceres muito comuns, frequentes. Mas é o câncer exclusivamente masculino que nós devemos prestar mais atenção. Perde em mortalidade ainda para o câncer de pulmão, que é um câncer que ele é menos frequente, mas ele tem um câncer mais com potencial de agressividade maior. Então a gente classifica assim: o segundo em incidência, fora o câncer de pele, e o segundo em mortalidade depois do câncer de pulmão. Doutor, os homens hoje, eles ainda têm essa questão do preconceito, né? Da questão da masculinidade ser afetada por eles irem ao médico. Eu acho que isso vale a pena a gente bater em cima, né? Porque não é possível num mundo tão moderno ainda existir esse tipo de coisa. Isso é restrito ao Brasil ou é algo que acontece no mundo inteiro? Olha, eu acho que isso se acentua mais justamente nos países que têm essa mentalidade latina mesmo. Então, o homem se julga inicialmente invulnerável. O fato de procurar um médico é admitir a doença. Então, acho que quem nunca escutou aquele ditado, né? Quem não procura médico não tem doença. Uma coisa muito comum que a gente escuta no consultório, o paciente chega e fala: olha, doutor, estou com 60 anos, 62 anos e nunca precisei de médico. Não é porque nunca precisou e nunca vai precisar, né? Então, e que você colocou um dado importante, as mulheres acompanhando o homem é importante para que ele vá na primeira consulta, faça essa avaliação inicial. E a percepção é, quando ele inicia o tratamento, quando ele faz a primeira consulta, depois vai com naturalidade, né? A gente sempre percebe essa impressão: mas doutor, era só isso? O exame de sangue é isso, o toque retal é rápido para fazer, indolor, e aí a assiduidade aumenta, as próximas consultas vêm com facilidade. Existe alguma característica, assim, que possa dizer, homens que têm determinada característica procuram mais o médico ou aceitam melhor o tratamento, ou não existe isso? O que a gente percebe é assim, ainda voltando a essa questão do homem e da mulher, a mulher está habituada a procurar o ginecologista desde uma idade mais precoce, para fazer o exame preventivo, né, desde que inicia-se a atividade sexual, mamografia, então existe essa rotina. Para o homem, essa rotina já não é tão comum. Então, o que a gente percebe, existem homens sim que são preocupados, que iniciam e existem os homens que chegam até antes do período, né? Às vezes com 40, 41 anos, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão, dá para começar mais precoce? Ótimo, acho que cuidado nunca é demais. Existe a idade que a gente inicia, mas o cuidado nunca é demais, a gente pode iniciar. Então, existem homens sim que são mais cuidadosos e mais organizados quanto a isso, né? E a gente sempre coloca um gancho importante, que é o homem que vai fazer o exame de próstata, ele vai fazer exames gerais. Ele vai fazer exame de sangue, ele vai fazer uma glicemia para ver a questão do diabetes. Às vezes o urologista é o único médico que o homem procura no ano. Então ele faz glicemia, faz colesterol, faz exames gerais e aí acaba percebendo também outras doenças, outras coisas que a gente consegue tratar ou direcionar para um colega que faça esse tratamento. Mais ou menos como acontece com a ginecologista, né, doutor, em relação às mulheres. Existe essa relação, é ela que faz esse acompanhamento e acaba descobrindo outras doenças e encaminhando aquela paciente. Exato, é importante a gente ter um médico de confiança, né? Porque as dúvidas sempre vão aparecer, a necessidade dos exames, então alguém de confiança para que possa orientar e justamente dar sequência no tratamento ou passar para alguém de confiança aí que possa acompanhar. Doutor, agora vamos falar de cirurgia. Os homens têm muito medo de fazer a cirurgia e ficarem impotentes. Esse medo, ele é justificado ou não? A cirurgia, ela funciona como ela é um estigma, né? Existe essa questão das sequelas da cirurgia, que é a incontinência e a impotência sexual após o câncer de próstata. A mensagem mais importante é: cirurgia não é igual a impotência e cirurgia não é igual a incontinência urinária. Quanto mais precoce nós fazemos o tratamento do tumor, ou seja, o paciente que procurou o urologista sem sintomas, um paciente que chegou numa fase inicial com o PSA baixo, a gente pode fazer um tratamento que a gente chama de preservador. A gente consegue ressecar toda a glândula, toda a doença e manter os nervos, né? Fazer com o mínimo de agressividade possível. E a gente consegue preservar as funções. Quanto mais tardio o tratamento, maior a ressecção, maior a chance de sequelas. Então, voltando, a maioria dos homens que fizeram a cirurgia vai ficar continente dentro de um ano. A gente estima entre 90% e 95% dos homens
vão estar continentes. A questão da potência, ainda grande parte dos homens, a gente estima aí que 50%, 60% dos homens vão manter a potência sexual. E lembrando, quando a gente fala em tratamento de câncer, nós estamos falando em uma doença potencialmente fatal, uma doença que o paciente pode vir a morrer do câncer de próstata. Então a gente vai fazer o tratamento e depois vai se preocupar com as sequelas. Existe tratamento para impotência sexual pós-prostatectomia? Existe, os mais variados possíveis, desde medicação, injeção até cirurgia de prótese. O mais importante é tratamento e cura da doença. Um dia um médico me disse que hoje se trabalha muito na questão da manutenção da vida porque novidades estão chegando a todo momento, né, doutor? Então, manter a vida é tão importante que você consegue, às vezes, em pouco tempo, ter uma solução mais rápida do que existia até um tempo anterior. Então, a cirurgia também tem essa função? Com certeza, não só, a gente vê até pela questão das medicações, desde a década de 70, quando se iniciou os trabalhos, né, com hormonioterapia, a progressão de tratamentos ela é geométrica. Então, cada ano a gente percebe novas medicações ou novas indicações sobre medicações já existentes. Então, você vê que realmente o crescimento ele é exponencial. A cirurgia não é diferente. Tá? A cirurgia, a gente hoje, os materiais estão mais avançados, a gente tem o advento da cirurgia robótica, tá? Que melhorou muito, a gente tem uma visão tridimensional. O robô nos permite uma amplitude de movimentos maior do que a mão humana, certo? A nossa mão ela tem limitações de rotação, o braço robótico não. Então você consegue fazer movimentos e com uma visualização que você não tinha anteriormente. Então, claro, isso favorece, facilita e dá ao cirurgião aí um acesso maior, uma habilidade maior para resolver. E tem mais precisão essa cirurgia robótica? A cirurgia robótica, ela tem, em termos de visualização, ela amplia o campo. Então, você consegue enxergar com uma ampliação de 2 a 3 vezes. Ele tem um filtro de movimentos. Então, você filtra tremores e movimentos bruscos. Então, ele consegue filtrar, às vezes, falhas humanas existem. Essa que é a verdade. Então, a gente vê todos os processos delicados hoje, industriais, são robóticos. Por mais experiente que seja o robô, o cirurgião, ele é humano e todos estão sujeitos a falhas. O robô vem para ajudar nisso, ele vai enaltecer a habilidade do cirurgião e vai filtrar os erros que possam advir. Doutor, eu acho que as pessoas têm uma certa curiosidade. Como é que o médico passa a realizar uma cirurgia através do robô? Ele treina antes, como se fosse um vídeo de videogame, alguma coisa assim? Existe um treinamento, existe uma habilitação para a cirurgia robótica. Né? Então, o cirurgião, claro, que vai fazer a cirurgia robótica, ele tem que ter muita experiência, tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia por videolaparoscopia. E depois disso, ele passa por um treinamento. A questão da cirurgia robótica, isso é interessante, porque imagina-se que é um robô performando a cirurgia, mas não é assim. É um robô que é comandado por um console, médico. Exatamente, por um médico. Então, o médico está na sala de cirurgia, ele senta num console, né, que tem comandos, e ele vai comandando o robô no percurso da cirurgia. Se o cirurgião tira a mão do robô, ele interrompe o procedimento. Então, ele é 100% guiado pelo cirurgião, mas, claro, com uma amplitude grande de ferramentas que ajudam aí na cirurgia. Daria para dizer que é um novo bisturi? Ele é um novo bisturi, claro, e a gente sempre coloca, ele não vai substituir por completo em todas as indicações. A cirurgia aberta, laparoscópica ainda vai permanecer, mas é evolução. Como toda evolução, a gente olha um computador, um notebook, uns anos atrás, era uma coisa extremamente cara e acessível para poucos. Hoje em dia, a gente percebe que todo mundo tem. Então, toda a tecnologia, essa é a tendência. A tecnologia ela vai avançando, vai barateando e vai se disseminando. Então, eu acredito que dentro de alguns anos, cada vez mais centros no Brasil vão ter essa disponibilidade da cirurgia robótica. E, doutor, a cirurgia aberta já ganhou a cirurgia laparoscópica, que é menos invasiva que a aberta. E a cirurgia robótica, ela é menos invasiva do que a laparoscópica, em consequência do que a outra? A cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica são chamadas de minimamente invasivas. Por quê? Porque você faz pequenas incisões. Tá? A gente sabe que o nosso organismo, quando está sendo operado, ele não sabe que está sendo operado, ele está sendo agredido e ele interpreta isso como uma agressão. Então, quando a gente vai estudar um corpo que está sendo operado, né, um paciente que está sendo operado, ele tem os mesmos marcadores e mediadores de um trauma, de alguém que está passando por um acidente grave.
E existem já evidências de que você fazendo uma incisão menor, você tem menos resposta. Então, o paciente fica menos tempo internado, você tem um controle bom de sangramento, retorna antes às suas atividades. Menos risco de infecção, né, doutor? Isso, você tem menos risco de infecção de ferida. Mas a cirurgia robótica e a laparoscópica, elas são consideradas minimamente invasivas, porque elas trabalham por incisões semelhantes. A questão da robótica é essas ferramentas que vêm a mais para auxiliar. É uma cirurgia laparoscópica, mas com diversos mecanismos em que você consegue melhorar a precisão do cirurgião, visão, enfim. Dá para comparar o cirurgião que opera, né, por cirurgia robótica com um piloto de avião? Quer dizer, quanto mais números de tempo de voo, melhor vai pilotar. E acontece isso, menos riscos e problemas com um cirurgião bem experiente que tem muitas horas ali na frente do robô? Com certeza. Acho que temos dois aspectos que considerar. Nós temos que considerar a experiência do cirurgião, e existem dados mostrando, especialmente em oncologia, em que você operar com um cirurgião experiente, você vai ter uma menor taxa de margem e, em alguns casos, até uma maior sobrevida no longo prazo. Então, nós temos que sempre escolher um cirurgião que seja experiente e que esteja inserido em um centro de excelência. Então, a gente tem que sempre considerar que quem faz o tratamento do câncer, ele não é uma pessoa, ele é multidisciplinar. A equipe envolve o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, fisioterapeuta, enfermagem, farmácia, esse conjunto todo. Então, um cirurgião experiente dentro de um centro de excelência é que vai proporcionar aí os melhores resultados. Então, centro de excelência não se trata só de ter uma estrutura para operar, mas ter todo um conjunto de profissionais ali a teu dispor. Material humano, importantíssimo, e também toda a estrutura, né? Seja de radioterapia, seja de quimioterapia, seja da cirurgia, seja laparoscópica, robótica, aberta, o que quer que seja, tudo isso é importante. E é importante, por exemplo, o paciente fazer o tratamento num único lugar, assim, tentar fazer quimioterapia, a cirurgia com médicos daquele lugar, e a radioterapia com um grupo que já trabalha junto? Isso é importante, que a gente sempre coloca, um paciente que está fazendo tratamento de câncer é um paciente que está passando por um período difícil. Como a gente disse, a gente tem essa palavra câncer, ela carrega um estigma, né? Às vezes tem gente que considera o câncer não como uma palavra, mas como uma sentença. Uhum. Então essa pessoa realmente ela já vem carregando uma carga muito grande, tanto ela quanto a família. Então a gente tem que tentar minimizar ao máximo, né, o deslocamento, o desconforto, né, a dor. Então, tentar trazer essa pessoa, tudo que ela puder ter, uma equipe que seja coesa, concisa, num lugar de fácil acesso, um lugar especialmente em que a pessoa tenha acesso fácil. Tem alguma dúvida, tem algum problema, ela tem que ter um vínculo direto, um acesso direto à equipe. É isso que é o fundamental. A pessoa tem que se sentir acolhida, o paciente tem que se sentir acolhido. As dúvidas têm que ser respondidas e ela tem que ter esse acesso aí muito fácil, né? Doutor, voltando um pouquinho na questão da incontinência, existe algum número que se conheça em relação à cirurgia robótica e, por exemplo, a incontinência, a impotência, ela tem menos probabilidade de ocorrer esse tipo de coisa? Veja, nós temos alguns dados já preliminares em relação, isso a gente compara, em relação à cirurgia robótica, laparoscópica e mesmo a cirurgia aberta, não tivemos dados concisos em relação a dois critérios importantes, que é a potência sexual e a incontinência. Existem algumas séries, eu cito até uma série australiana, que mostraram um pequeno favorecimento em relação à cirurgia robótica. O que a gente tem de dado é sangramento, que é um dado muito importante. Tá? Então, o sangramento na cirurgia robótica ele é menor e tempo de internamento. Tempo de internamento é o quê? O paciente fica menos tempo no hospital e ele volta antes para as suas atividades. Esse é um índice muito importante, né? Eu vou ser operado de câncer de próstata. Quando que eu vou poder voltar a trabalhar? Quando que eu vou voltar a produzir? Quando que eu retomo minhas atividades? Então, a gente sabe que a cirurgia robótica nos proporciona isso aí com evidência. E o pós-cirúrgico, como é em relação à recuperação, conforto do paciente? Veja, a grande maioria dos pacientes hoje de cirurgia do câncer de próstata recebem alta no dia seguinte. Tá? Fazem a cirurgia, passam uma noite no hospital, no dia seguinte, correndo tudo bem, já vão para casa, vão fazer a sua convalescência, a sua recuperação em casa.
Existe o uso de sonda, que a gente cada vez mais está minimizando o uso de sonda, que fica durante 7 a 10 dias. E, claro, tudo tem que ser individualizado, né? De acordo com o paciente, como é que está a recuperação, qual é a atividade que ele exerce. Se for uma atividade administrativa, uma atividade de escritório, claro que ele pode retomar a atividade antes. Se for alguma coisa que demanda um pouco mais de esforço, aí tudo tem que ser individualizado, né? Mas veja, é uma cirurgia que passou de 5, 7, 10 dias de internamento para um dia de internamento e convalescência em casa. O senhor falou em individualização, né? Cada dia que passa, o tratamento do câncer é mais individualizado, né, doutor? Não dá para ficar perguntando para o amigo como foi o tratamento dele e achar que o seu vai ser igual. Não, com certeza. Hoje, o principal e que a gente percebe, a excelência do tratamento está na personalização. Então, vai chegar um momento em que a gente vai fazer o estudo, o doutor Bruno comentou, e a gente vai frisando, claro, estamos engatinhando ainda, especialmente na próstata, em que você tem um determinado material genético. E a gente sabe que esse teu material genético, esse teu gene, ele predispõe a um câncer mais agressivo. Então, nós vamos ter que tratar com mais assiduidade. Ou percebe-se que mesmo o paciente que tem o câncer de próstata, ele tem um material genético que permite que a gente faça um acompanhamento ao invés de tratar. E isso é uma coisa importante. Existem cânceres de próstata que simplesmente são acompanhados, não são tratados, né? Então, a evolução é cada vez mais estudar isso e personalizar o tratamento para cada um. Hiperplasia pode ser comparado ao câncer ou não? Não, a hiperplasia é uma característica que a gente sabe que aos 70 anos, 70% dos homens vai ter hiperplasia prostática benigna. O que é hiperplasia? É um crescimento de próstata, tá? Ela cresce para dentro do canal urinário. E quando a próstata vai crescendo, ela vai comprimindo o canal. E aí advêm os sintomas: dificuldade, jato urinário mais fraco, aumento da frequência urinária. Às vezes o paciente que não acordava à noite começa a acordar para urinar, tá? Mas hiperplasia prostática não é fator de risco para câncer de próstata, tá? São entidades separadas. E uma pergunta muito comum também de consultório, o paciente pergunta: olha, doutor, eu comecei com sintomas agora, é câncer de próstata? Na maioria das vezes, não. O câncer de próstata, ele só vai ter sintomas em uma fase tardia. Em uma fase inicial, o câncer é assintomático. Melhor encontrar antes. A gente tem que identificar o câncer nesse período, quando o câncer é assintomático. Doutor, e o que o senhor diria para esses homens que não frequentam um consultório médico, não tem como uma rotina, não tem nenhum médico a quem se referir quando acontece alguma coisa, um médico de confiança, acontece alguma coisa e ele quer ouvir uma opinião, por exemplo, ou ter uma indicação de um outro médico. O que dizer para esses homens? O que eles poderiam fazer? Quem eles poderiam buscar? Perfeito. Eu acho que a mensagem principal aqui na tua pergunta é diagnóstico precoce. E o objetivo das campanhas, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, quanto a campanha do Novembro Azul, é buscar o diagnóstico precoce, mesmo com o paciente assintomático, para, como a gente viu, pegando no caso precoce, é um tratamento mais simples. Quanto mais a doença avança, maior é o número de ferramentas que você vai ter que abrir mão para tratar, maior o número de possíveis sequelas e menor a taxa de cura. Então, ao homem que nunca procurou urologista, né, com justamente essa justificativa: olha, eu não sinto nada. Isso não é justificativa, o diagnóstico deve ser feito precocemente, então seja o homem, seja os familiares, a esposa, os familiares, que estimulem, né, que procurem já precocemente o urologista. Olha, eu não tenho certeza se está na idade, não tem problema, é melhor que você vá precocemente pegue uma orientação inicial do que deixe para mais tarde, né? O ideal seria incentivar os jovens a ter o seu urologista de confiança, né? Para que quando chegasse lá na frente tivesse já um médico a quem se referir. Exato, é importante já, até porque a gente não pode excluir outras doenças todas. A gente está no Novembro Azul, mas é importante a questão cardiovascular, né? Todos os outros exames e todos os outros check-ups que nós temos que fazer para as mais diversas doenças e também para outros cânceres. E que pode piorar o prognóstico de quem tiver um câncer no futuro, né, doutor? Com certeza, essa é a ideia. Então, eu acho que vamos levar a sério essa campanha, né, doutor? Porque vale a pena manter a vida, né? Com certeza. Então, acho que a grande mensagem é essa. Homens, procurem ter médicos de confiança. É importante para a sua saúde, não só em relação ao câncer de próstata, mas lembrando que o Novembro Azul é uma campanha séria que busca trazer esclarecimentos aos homens para que eles não sofram com o problema que é o câncer de próstata.
Até mais!